Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje eu estou aqui para compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Lucas, capítulo 23, verso 33, e narra o momento da crucificação de Jesus. Eu espero poder tirar uma mensagem inspiradora para você, para a sua vida. Acompanhe comigo então a leitura da Palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é, na verdade, o cenário da crucificação. O verso 33 nos dá conta de que levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, ou Caveira, e ali o crucificaram. O crucificaram em meio a dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E ali algumas coisas aconteceram. Sabe, você pode olhar esses dois malfeitores ao lado da cruz como um mero acontecimento ou uma mera coincidência, né? Era um tempo de crucificação, não era uma coisa tão incomum naquela época, o ato da crucificação. Aqueles homens eram condenados, eram malfeitores. A morte por crucificação, às vezes ela durava mais de um dia, 2 dias, eles ficavam ali muito tempo. A morte se dava por asfixia, né? Essa era a razão que levava uma pessoa a morrer na cruz, né? Por causa do peso, eles acabavam não conseguindo voltar para respirar, o diafragma se tornava rígido e então não se conseguia mais respirar, e a morte na cruz se dava por asfixia. E aqueles homens já estavam ali, talvez não há muito tempo, porque diz o texto que eles dialogam com Jesus, né? Então havia ainda certa força no pulmão, havia ainda capacidade respiratória. Mas a minha visão, a minha perspectiva desse texto, da montagem do cenário desse texto, não me permite crer que esses dois homens ao lado de Jesus são uma mera coincidência. Para mim não são. Para mim eles são uma providência, eles são na verdade um cenário que o próprio Deus nos apresenta para nos mostrar uma realidade factual, uma realidade inquestionável do que significa o Evangelho no mundo. Então acompanhe comigo o meu raciocínio para que você entenda algumas coisas a partir desse texto. Jesus é colocado entre dois malfeitores. Esses dois homens, esses dois criminosos, embora o texto não nos diga qual seja a natureza de seu crime, eram dois homens condenados. E eles testificam que a condenação deles era uma condenação justa. Então não eram como Jesus, que estava ali injustamente sem uma razão. Eles eram maus, eram pecadores, eram malfeitores. E eles são colocados em um lugar, mesmo lugar que Jesus foi, o Gólgota, o Caveira. Então Jesus ele é colocado entre esses homens. Sabe, o Evangelho ele entra no mundo e ele entra com a função de dividir o mundo. Ele entra no meio de um mundo pecador. Esses dois homens, eles representam um mundo pecador, eles representam um mundo contaminado pelo pecado. Na verdade, eles representam um mundo condenado à morte. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cenário daquele Gólgota era exatamente o cenário desse mundo. Todos condenados à morte, todos pecadores. E então Jesus, de maneira providencial,
é fincado no meio desse mundo pecador. Ele é fincado como um divisor de águas desse mundo pecador. Então, a partir do verso 39, começa o diálogo entre esses dois malfeitores. E Jesus é posto e ele faz divisão entre esses dois mundos. E ele impacta esses dois mundos. O primeiro diálogo do verso 39 é um dos malfeitores zombando de Jesus, questionando Jesus. E ele diz para Jesus: não és tu o Filho de Deus? Então por que não desce dessa cruz? Se salva e nos salva também. Uma parte desse mundo condenado não aceita, questiona, debocha, zomba. É o que acontece no mundo. Mas sabe, uma outra parte do mundo condenado olha para Jesus e olha para o pecado. E olha para outra parte do mundo. E ele então se dirige ao outro mundo e diz assim: mas nem nessa situação você teme a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos. A primeira coisa que acontece com essa outra parte do mundo: reconhece o pecado, reconhece a sua condição, reconhece a sua culpa, reconhece o mérito de sua condenação. Então ele diz: nós merecemos, mas ele não fez nada. A segunda coisa que essa outra parte do mundo faz é então reconhecer que Jesus não tem culpa, que não tem dolo, que não tem nada que o desabone, que ele é puro e ele é santo. E então, esse mundo quebrado, esse mundo então arrependido, que reconhece a sua condição pecadora, ele mais uma vez se pronuncia ao mundo que não reconhece Jesus. Ele diz: eu rompo com você, eu não quero mais ser assim, você está errado, você não teme a Deus. Então agora ele se dirige a Jesus e diz o seguinte: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sabe, eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto porque a maneira que o evangelho é narrado, a maneira que esse cenário é montado, e sabe, todos os evangelistas narram essa cena, narram Jesus entre dois malfeitores, ou seja, Jesus entre dois mundos, um não arrependido e um arrependido. Jesus contempla esse diálogo. Jesus não tem nada a dizer ao mundo não arrependido. Mas Jesus olha para o mundo arrependido e diz assim: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes nós ficamos reclamando que nós somos colocados em lugares ruins, apertados, lugares onde nós não deveríamos estar. Jesus estava, como o próprio malfeitor disse, em um lugar que ele não deveria estar, mas ele estava ali para fazer diferença. Ele estava ali para ser um divisor de águas entre dois mundos. Ele estava ali para criar uma barreira entre um mundo não arrependido, um mundo orgulhoso, um mundo que está condenado à morte, sabe que vai morrer, mas não faz caso disso. Ainda debocha diante da sua morte, ainda debocha diante do seu estado, ainda tripudia diante do seu estado. Mas a presença de Jesus ali, ela impacta e ela causa arrependimento na outra parte do mundo, que repreende. No verso 40 diz: repreende, se faz diferente desse mundo não arrependido, desse mundo não confesso. Reconhece a santidade de Jesus, reconhece o poder de Jesus e se dirige a Jesus como quem se dirige àquele que é o único que pode salvar. Sabe, eu amo a fala desse malfeitor que diz: Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus havia pregado o reino e aquele homem havia crido no reino. Ele creu no reino.
ele não tinha mérito nenhum, ele era um condenado, mas ele fala: eu sei que o Senhor vai para o teu reino, eu sei que o Senhor é rei no teu reino, eu sei que o Senhor tem autoridade no teu reino. Então, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim, não se esquece de mim. Então Jesus diz: em verdade, verdade eu te digo, que hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Não há nada para ser dito para o outro, mas para você eu te digo: a tua fé te salvou. Você vai descer dessa cruz morto, como eu vou descer dessa cruz morto. Mas nós não estaremos mortos para sempre. Você estará comigo no meu paraíso, no meu reino. Sabe, eu não sei como é que você está aí. Eu não sei de que lado do mundo você está. Eu não sei se você é uma pessoa que reconhece a santidade e o senhorio de Cristo, não só nesse reino do qual nós estamos, mas do reino vindouro. Eu não sei se você já rompeu com o outro lado do mundo. Mas quem sabe hoje é um tempo de você olhar para esse cenário, se ver representado por esses dois malfeitores: um temente, arrependido, e outro duro, orgulhoso, irônico, debochado, ambos fatalmente condenados. Contudo, um tem uma dupla condenação: a condenação da cruz e a condenação eterna. O outro, apenas aquela condenação da morte. Mas ele estava convidado, ele estava aceito para ser ciceroneado e entrar junto com Jesus no seu reino eterno. Isso é sensacional. Isso muda toda a história. E então esses dois malfeitores representam a mim e a você. E é preciso que hoje você faça uma escolha de qual lado você quer ficar. Jesus está no meio. Ele é o divisor de águas. Ele é o centro. Ele é o fiel da balança. De que lado você quer estar, querido? Com quem você quer estar? Não há neutralidade nessa história. Não há em cima do muro. Ou você aceita Jesus, ou você deseja entrar no reino dele, condenando o outro lado, condenando aquilo que não é a vontade de Deus e aceitando a pessoa, o senhorio e a obra dele na sua vida. Ou então você vai ficar do lado de lá. Não há nenhuma palavra para você, porque a tua condenação é completa. Querido, que esse cenário montado no Calvário, representando a história da humanidade, possa fazer sentido para você hoje. Que você possa ver Jesus no meio desse mundo, dividindo o mundo entre os que o temem e os que não temem. E que você possa fazer a escolha certa na sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê sabedoria para lidar com essa escolha e fazer a escolha certa. Ainda que você tenha que morrer na sua cruz. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, que essa palavra fique no seu coração, na sua mente, que ela cause reflexão, que ela produza incômodo até você tomar uma decisão. Eu espero que você tome para o lado certo. Amém? Que Deus te abençoe, uma excelente semana, um tempo maravilhoso para a sua vida. Até a próxima. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.